Teleaula Natal. Olá, queridos alunos! Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à aula deliciosa de língua portuguesa. Muito bem! Eu sou a professora Elizabeth Silva, da Rede Municipal de Natal. Para tornar essas aulas mais acessíveis, eu vou me descrever e descrever as imagens nos slides quando houver, tá? O meu sinal em libras é esse. E no nosso primeiro slide nós temos lá em cima centralizado escrito Secretaria Municipal de Educação, SME Natal. Abaixo, Língua Portuguesa, Figuras de Linguagem, aula 32, semana 7, professora Elizabeth Silva. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, lisos, de tamanho médio, estou vestida com a minha batinha branca, né? Gente, a aula passada foi boa, não foi? E hoje nós vamos dar continuidade, não é a mesma aula não, você não está dormindo aí, opa, será que é a mesma aula? Não, eu vou ver se vocês aprenderam direitinho o que eu expliquei ontem e vou trazer algumas novidades. Então vamos retomar primeiro, né, o que nós vimos ontem, muita informação, né galera, mas fica calmo, calmo. Ontem nós falamos de denotação e conotação, né? Antes de falar de figuras de linguagem. Nós vimos que a denotação é o emprego das palavras em seu sentido próprio, no sentido comum, né? Habitual, aquele que nós encontramos no dicionário. Então, D de denotação, D de dicionário, né? Nós vimos também que a conotação é o emprego de uma palavra em um sentido figurado, né? E aí vai depender do contexto, vocês vão ter que ler o texto e deduzir muitas vezes o significado daquela expressão conotativa. Vocês vão ter que usar criatividade, C de criatividade, C de conotação, né? Nós entramos no assunto de figuras de linguagem, né? Que é uma forma de expressão que consiste no uso das palavras em sentido figurado, ou seja, em um sentido diferente em que elas são empregadas normalmente. Aí nesse slide nós temos um gatinho boca aberta, ó. Ele está surpreso com esse conteúdo maravilhoso, igual a vocês em casa, né? Muito bem. Gente, nós estamos tão acostumados às vezes com algumas expressões, né, figuradas, que quando pensamos nelas em um sentido literal é bem estranho. Nós vimos isso na aula de ontem, né, com as imagens que eu mostrei para vocês de algumas expressões populares, né? E hoje eu vou chamar a atenção de vocês para uma. Olhem só, eu tenho esse trechinho aqui escrito: este ano eu vou começar com o pé direito. Eu tenho um balão somente, né? Ao lado direito e esquerdo do balão eu tenho árvores verdes, né? Folhas verdes. E o balão está tomando o centro de toda a tela. Na parte inferior, também ao lado direito e esquerdo do balão, eu tenho como se fosse um cabelinho rosa. Só o cabelo, mas não aparece ninguém, tá? E esse balão. Este ano eu vou começar com o pé direito. Essa é a frase, né? Principalmente dos alunos. Professor, olha, esse ano eu vou começar com o pé direito. O que é isso? Você vai começar bem, com sorte, né? Vão acontecer coisas boas. Então, começar o ano com o pé direito é começar bem o ano, não é isso? E aí nós temos essa expressão pé direito, uma expressão conotativa, né? Sentido figurado. Mas olha a imagem completa. O que nós temos aqui? Nós temos uma segunda imagem, tá? Na parte inferior dessa imagem eu tenho uma grande mesa, tá? Ao redor dessa mesa nós temos 6 índios, aqueles índios retratados de desenho animado, aqueles índios canibais de desenho animado. Alguns têm um osso amarrado no cabelo, né, acima da cabeça, e alguns têm um cocar rosa e umas penas rosas na cabeça. Nessa mesa deles nós temos algumas taças e nós temos como a refeição principal um homem deitado com os braços e as pernas para cima, tá? Na boca desse homem tem uma maçã e ele ainda tem um chapéu, tá parecendo um chapéu de caçador, tá? E acima
bem centralizado na parte superior da imagem, eu tenho o balão de fala de um desses índios, que diz: este ano eu vou começar com o pé direito, né? Aos lados, né, ao lado esquerdo e ao lado direito do balão de fala, eu tenho as árvores e aí as folhas verdes, tá bom? Então, agora, vendo a imagem toda, este ano eu vou começar com o pé direito, opa, já tenho outra leitura. Então, vejam que aí começar com o pé direito é no sentido denotativo. Ele vai começar a se alimentar com o pé direito do homem. Então, eles vão comer o homem, né? Vão se alimentar, eles são canibais. E a alimentação vai começar pelo pé direito. Eita, então nós vemos aí um exemplo da linguagem, né? Esse cartoon trouxe esse humor porque brincou com isso. Nós usamos a expressão pé direito normalmente em sentido figurado, mas aqui não, está em sentido literal. É o pé direito mesmo que eles vão iniciar a sua alimentação. Legal, né? Muito legal. Nós falamos também na aula passada da comparação e da metáfora, lembram, né? Que a comparação aproxima dois seres pela semelhança que eles apresentam, tá certo? As características de um são atribuídas ao outro. E nós temos o elemento linguístico presente, né, na escrita ou na oralidade, que vai comprovar aí que eu tenho uma comparação. Então, vai ter um como, tal qual, semelhante a, que nem e outros, né? Então, eu digo, seus olhos são como diamantes, né? Então, esse como deixa claro que eu estou comparando olhos a diamantes. E na metáfora, eu tenho como que uma comparação indireta, sem esse como, sem esse elemento comparativo, tá? A metáfora é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra num sentido que não lhe é comum, não é próprio, resultante dessa relação de semelhança entre dois termos. Então, na metáfora, eu já digo, seus olhos são diamantes, né? E aí a pessoa vai pensar, o que é que tem em comum entre os olhos e o diamante? A beleza, a raridade, o valor, né? Legal, né? Mas isso eu já falei ontem. O que mais que eu falei ontem? Eu falei da metonímia. Ai, gente, eu amo a metonímia, né? Que você emprega um termo no lugar do outro porque há uma estreita afinidade entre eles, né? Uma relação de sentido. E nós vimos alguns casos de metonímia, existem outros, tá bom? Mas para não ficar muito extensa a aula de metonímia, eu trouxe esses, tá? Quando empregamos o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o efeito pela causa, a causa pelo efeito, a parte pelo todo, o singular pelo plural. E nós finalizamos ontem com a marca pelo produto, né? Foi bem legal, lembra do Cotonetes, do Leite Moça, do Nescau, foi muito legal, né? O miojo, descobriram que é metonímia, né? O miojo, já foram lá no mercado conferir, não foi? Nós vimos também a hipérbole, que é o exagero, não é? Estou morrendo de fome. Entre o almoço e o lanche, vocês já começam a aperrear a mãe. Mãe, me dá uma bolachinha, um cuscuzinho com ovo que eu tô morrendo de fome. Não, você não está morrendo mesmo, né? Morrendo de fome estão aquelas pessoas que estão sem se alimentar há vários dias, né? Entre o almoço e o jantar, durante uma tarde, a gente não está morrendo de fome, né? Mas nós utilizamos essa expressão para realçar, para dramatizá-la para a mãe, né? Ai, para ver se a mãe libera o cuscuz, né? Temperadinho ali antes do tempo, né não? E o eufemismo, que é como se fosse o contrário, né? No eufemismo eu vou suavizar. Na hipérbole eu faço drama, exagero. No eufemismo eu vou suavizar, eu vou dizer algo de uma forma mais branda, menos dolorosa, menos agressiva, não é? É utilizado muito o eufemismo em contextos de morte ou para falar de coisas polêmicas, duras, né? Eu até falei para vocês ontem, quando alguém morre, a gente diz assim, fulano foi para o céu. É um eufemismo, é uma forma de suavizar uma informação que você acha muito dura, dolorosa ou agressiva. Lembra disso aí, né? Ok. Agora vamos para outras, né? A prosopopeia. A prosopopeia, ou personificação que nós vimos lá na aula de poema, lembra? É uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres que não são humanos, né? Então, por exemplo, aí vocês têm um GIF animado com mais um gatinho. Ai, que fofo! Quem não se derrete com os gatinhos, né? Eu trouxe assim, os alunos vão achar
Muito fofo esses gatinhos. É uma forma assim de conquistar vocês, tá bom? Mas disfarça. E aí eu tenho o quê? Um gatinho passando as páginas do livro. Ele bota até, ó, a patinha na boca, assim, como a gente lambe assim, e passa no livro. Ó, agora em época de corona não pode, viu? Ficar passando o dedo na boca e passando a página do livro, não. Mas o gatinho tá fazendo isso. Na parte inferior do GIF está escrito assim, de boas aqui lendo. Então, a capacidade de ler é uma característica humana. Os gatinhos não leem, né? Então esse GIF é um exemplo de prosopopeia ou personificação. O nome é feio, mas a figura é bem legal, não é? É bem bacana. Ai, que gatinho fofo. A próxima. Ah, essa eu também amo. Eu amo todas, né? Vou parar de dizer que amo. Já prometi isso ontem, já tô falando de novo. A sinestesia, gente, é muito legal. A sinestesia é a loucura dos sentidos. Como assim, professora? É uma figura de linguagem que consiste na mistura de 2 ou mais sentidos humanos. Lembram dos sentidos lá na aula de ciências? Olfato, paladar, audição, visão e tato, lembram? Então, quando a gente mistura esses sentidos, nós temos uma figura de linguagem chamada sinestesia. Olha, vou dar um exemplo com o poema. Sombra das moças em flor, de Carlos Drummond de Andrade. A sombra doce das moças em flor gosta de deitar para descansar. É uma sombra verde, macia, vã, fruto escasso à beira da mão. A mão não colhe. A sombra das moças esparramada cobre todo o chão. Ai, que gostoso. Olha aí o que está destacado nesse texto. Olha aqui no quadro, ó. O que nós temos aqui no quadro? Nós temos sombra doce. Como é isso? A sombra, nós percebemos a sombra por meio de quê? Por meio da visão, né? Você visualiza a sombra. Só que essa sombra é doce, mas a doçura nós percebemos por meio do paladar. Então, são sentidos diferentes aí misturados, né? Visão e paladar. Então, eu tenho aí uma sinestesia. Embaixo também, sombra verde macia. Então, a sombra eu vejo por meio da visão. E a maciez é por meio de que sentido? Olha, pelo tato, né? É uma pele macia, mas aí misturou a visão com o tato. Então, eu tenho aí uma sinestesia. Na linguagem popular, nós dizemos assim, ai, fulano tem um olhar doce, né? Outro exemplo de sinestesia. Ai, a catacrese, gente, é uma melhor que a outra, por isso que eu disse, olha, a aula de figuras de linguagem é muito boa. Olha, a catacrese é bem bacana. Por quê? Você utiliza uma palavra no lugar de outra, mas porque não tem, mas aquela palavra ela não está ali no seu sentido próprio, mas a gente não tem outra. Então a gente pega emprestado uma palavra e usa em um outro contexto, mas aí já pegou. Todo mundo já fala daquele jeito porque não tem outra palavra melhor no lugar. Por exemplo, maçã do rosto. Isso aqui não é uma maçã ao pé da letra, mas tem outro nome? Não, é maçã do rosto, ficou, pegou. Todo mundo chama de maçã do rosto. Então, a gente pegou emprestado a palavra maçã, né, para usar, que é vermelhinho, é redondinho, tá? Nós temos o pé da mesa, que não é um pé, mas todo mundo chama de pé da mesa. Asa da xícara, todo mundo chama, tá bom? Então, eu tenho aí na imagem uma boca rosada, linda, e uma garrafa, né? Uma garrafa tipo de champanhe, abrindo aí, explodindo, né? E nós temos aí uma setinha, boca. A palavra escrito boca, eu interrogo, boca? Na garrafa tem boca? Tem. Não tinha outra palavra, nós chamamos de boca e ficou boca mesmo, tá? Então aí a catacrese é como se fosse uma metáfora cristalizada. Não, nós já convencionamos que vamos usar esse nome sempre aqui, tá bom? Olha que lindo esse poema com a catacrese. Coisas que não servem para nada. Depilar a perna de mesa, 1. 2. Calçar sapato em pé de feijão. 3. Passar esmalte em unha de gato. 4. Pôr colírio no olho do furacão. 5. Descascar a batata da perna. 6. Passar batom na boca do balão. 7. Fazer massagem nas costas da cadeira. Então, é bem legal aí, né? Com a catacrese, bacana. A anafra também nós vimos aí uma aula de poema, não é? Que é um recurso aí bem legal para dar ênfase, para destacar melhor a sua mensagem, tá certo?
que é a repetição de palavras, está no começo das frases, dos versos ou dos períodos. Olha aí nessa música bem linda que eu não vou cantar, senão vou espantar todo mundo aí do sofá, tá? Eu vou só ler, não vou cantar. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ah, gente, escutem depois essa música tocando em frente de Almir Sater. É linda. Mas aí ele repete. É preciso, é preciso, é preciso. Professora, peraí. Teve uma aula de português que eu fiquei repetindo lá umas palavras e a senhora corrigiu. Disse que não era para ficar repetindo. E agora o Almir Sater pode? Gente, tenham cuidado, tá? Ele aqui foi utilizado de forma intencional, não é porque ele não sabia outra palavra para colocar no lugar, ele quer realçar, ele quer dar ênfase. Então, se o seu texto tem essa linguagem mais poética e que você quer destacar algo e aquela repetição vai ficar legal, então aí sim você está usando a figura de linguagem, tá? Se é só por descuido, não é a figura de linguagem, aí vira um erro. Por isso que é muito importante consultar o seu professor de português na hora de perguntar se alguma coisa, né, é certa ou errada. A gente tem que ver em que texto ele está sendo usado, né, com que intenção. Porque uma coisa que é bacana em um texto, em um gênero textual, pode virar erro em outro. Tá? Então vejam que aqui essa repetição é intencional, é para destacar, para dar ênfase, tá bom? Nós temos aqui também a antítese, que é uma figura que consiste na exposição de ideias opostas. Ai, gente, a aproximação dessas palavras ou expressões opostas vai fazer com que vai realçar cada uma delas. Então, isso também vai deixar o texto que tem uma linguagem poética mais intenso, vai dar um drama assim, um toque mais legal. Então, olha só, e outra música de Lulu Santos, que eu também não vou cantar, vou ler para vocês. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então vejam aí que aí nós temos algumas palavras de sentido oposto. Eu tenho som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, não e sim, tá? Então essas palavras próximas deixam esses sentidos opostos mais fortes. Então dá uma outra leitura, um tchan aí no texto, tá bom? A onomatopeia também é outra figura de linguagem, tá? Olha, alguns livros separam, tá bom? Se vocês pesquisarem esse conteúdo, vocês podem encontrar figura de sintaxe, figura de som, figura de pensamento. Aqui eu não fiz essa divisão, tá bom? Vamos chamar aqui tudo de figura de linguagem, tá? E aí eu tenho a onomatopeia, que é muito legal, né? Um recurso aí sonoro. É quando nós tentamos reproduzir um barulho, um som, um ruído, né? Nas histórias em quadrinho é um show, a gente tem um show de onomatopeias. E aí nós temos esse poema também lindo, O Relógio, de Vinícius de Moraes, olha. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Olha, até o ritmo do poema, quando a gente lê, parece que tem um tic-tac, né? Então, esse tic-tac está reproduzindo o som de quê? Do relógio, principalmente os de antigamente, né? Ixi, lá vai a professora com a conversa de idosos, né? Da melhor idade, tá, gente? Então, antigamente, os relógios faziam barulho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Os de vocês não, né? Tudo digital, bonitinho, não perderam o tic-tac, né? Mas a gente dormia a noite todinha com o despertador. Então, esse tic-tac está aí representado no poema, muito bacana. Nós temos também o pleonasmo. Eita, cuidado, tá? O pleonasmo, ele ocorre quando eu vou repetir uma ideia. Vixe, professora, já falou da repetição. Não, peraí. Mas aqui a repetição é com outras palavras, tá? Eu vou repetir a ideia com as palavras diferentes, tá? Só que vocês devem ter cuidado, por quê? Esse pleonasmo, assim como a anáfora, outra repetição, ele pode se tornar um erro, tá? Se tem uma intenção ali no texto de fazer essa repetição para destacar, para dar ênfase, vai ser a figura de linguagem, tá? Se for sem intenção, só um descuido mesmo, aí a gente chama de vício de linguagem. Aí o professor vai corrigir você, né?
aquele subir para cima, descer para baixo. Então, se for uma repetição de ideia sem intenção, o professor vai corrigir. E para falar desse pleonasmo aí sem intenção, que às vezes irrita o professor de português, eu trouxe um vídeo de humor, falando só sobre isso. Vamos assistir. Redundância, pleonasmo, tautologia, subir para cima. Subir para cima é uma tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir para baixo? Continua falando. Só que no dia a dia tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Para uma argola ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acabamento, é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final. Tem uma que é um clássico. Não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim. Não, é só uma goteira no teto. Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Tem uma de número que é assim, o show será nos dias 8, 9 e 10 inclusive. Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. É igual? Então eu estava num dia desses, tinha ouvido muita tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo para mim. Sentei para ver um telejornal. Na primeira matéria o repórter mandou, mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador da cidade. Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte, lá vem outro repórter. Os carros que forem sair da cidade no feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa, entendeu? Então, na verdade, achei que eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei para me inscrever. A moça que me atendeu falou, olha, temos até uma vaga, mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Não, bacana ela ter me avisado, que eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui até a casa da minha namorada, ela começou a fazer um cafuné, tava bacana, resolveu conversar, complicou. Que ela falou assim pra mim, meu bem, você precisa se controlar. Tá muito difícil conviver junto com você. Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas para não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ele emendou. Inclusive eu já falei com seus amigos e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Falei, doutor, estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em 5 minutos, porque encarar é de frente. Não existe encarar de costas, se existisse seria embundar, sei lá. Saí de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, Frei, me salve, irmão. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Não precisa, eu vou entrar em cena agora. Na impossibilidade de dizer ao cristão, do tipo, Frei, multidão de vaca é foda. Falei nada. Frei achou que eu estava duvidando dele. Falou, isso é um fato real. Aí eu falei, Frei, Obrigado, se é fato, nada, imagina. se é fato, é real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei.
Acordei no hospital, de uma doce enfermeira olhava para mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, Leandro. Porque eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Então quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, fico bom na hora. É mesmo, é? É, mas também não dou uns gritinhos, não. Não, você grita alto, né? Eu grito alto, mano. Grita alto! Ah! É legal, não é, galera? Nesse vídeo nós temos aí um humorista, né? Num palco, assim, um fundo escuro, preto, ele está vestindo terno e ele dá exemplos, né, de pleonasmo que irrita, né? Que irrita todo professor de português, né? E no final aparece um outro humorista também com ele, também de terninho preto, tá bom? Mas vamos continuar os exemplos de figuras de linguagem. Nós temos aí agora a ironia. A ironia nós também utilizamos muito no dia a dia, né? Quando você diz uma coisa, mas quer dizer o oposto daquilo. Nós temos aí a tirinha do Armandinho, né? Muito conhecido também. E diz assim, eu tenho 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho eu tenho um menininho olhando para cima, né? Um menininho de camisa branca, calção azul, um cabelinho azul também. Ele olha para cima, né? Conversando com o pai, mas o pai não aparece nesse primeiro quadrinho. Nós só temos a fala do pai. O pai diz assim, quando está com aspas, pode ter um significado diferente, ser uma ironia. Há amigos e amigos. No segundo quadrinho já aparecem as pernas do pai, né? Falando para o menino. Um bode com aspas talvez não seja exatamente um bode. E no terceiro quadrado o menininho fala com um bode marronzinho. Afinal, você é um bode ou uma ironia? Então vejam que quando nós dizemos há amigos e amigos, essa segunda palavra amigos, que aqui na tirinha foi escrita, foi destacada com as aspas, nós queremos dizer quem não é amigo. Então há os amigos realmente e há aquelas pessoas que se fazem de seu amigo, tá certo? Então se alguém se faz de amigo, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo, né? Então aí nós temos a ironia. Nós temos também a aliteração, que nós já vimos em uma aula de poema, né? Que é uma figura de linguagem também sonora, quando nós repetimos sons consonantais, né, nas palavras, para que tenha um destaque aí sonoro bacana, não é? Nesse poema diz assim, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Então esse né, esse som do V repetido aí é a aliteração, tá? Lembra que quando eu falei na aula de poema que não é uma repetição pela repetição, a depender do texto ela vai ter um sentido aí bacana pra gente decifrar. E agora, a parte boa, agora eu vou pegar vocês, o exercício, vamos ver se vocês ficaram ligadinhos mesmo. Então solta o cuscuz um pouquinho para você prestar atenção. Então aqui nessa tela nós temos uma tirinha, né, 3 quadros, e nós temos 2 ratinhos conversando em cada um dos quadrinhos, tá? Um ratinho lilás e um ratinho azul. No primeiro quadrinho, e eles estão no local como se fosse um chão de terra e por trás umas plantinhas, tá? O ratinho lilás diz assim, fala uma coisa romântica no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, o ratinho azul responde, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí no último quadrinho, o ratinho lilás diz, uau, agora traduz. E o ratinho azul responde, aí você está querendo demais. Então, onde está a figura de linguagem aí? Vou dar uma dica nesse segundo quadrinho. Meu amor é uma caravana de rosas. O que nós temos aí? Metáfora, muito bem. Vamos para o segundo. Aqui eu tenho 2 quadros, né? E eu tenho uma mulher conversando com um homem. Uma mulher do cabelo laranja, né? Preso no rabo de cavalo, um vestidinho amarelo. E o homem de camiseta azul. Só aparecem os 2 do busto para cima. E a mulher fala, sim, tem um título em cima, tá? Usando a linguagem dele. No balão de fala da mulher tem o seguinte. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E o homem responde, hã?
Aí no segundo quadrinho a mulher está com a expressão furiosa, né? Aí diz: o amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí o marido sorridente: ah, entendi, né? Então ela utilizou a linguagem aí masculina, falou de carro, ele já entendeu. Que figura eu tenho aí? Olha, vou dar a dica. O amor é como uma flor, o amor é como um motor de carro. Veja que ela não disse que o amor é uma flor, nem que o amor é um motor. Ela utilizou aí, ó, o elemento linguístico como característico da comparação. Acertou, muito bem. Estou vendo que vocês estão ligadinhos. Agora a gente tem aqui o Chico Bento em preto e branco, né? 2 quadrinhos. O Chico Bento e um menino conversando, né? No primeiro quadrinho o menino fala assim: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí no segundo quadrinho o Chico Bento vai embora falando: meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. E aí, gente, quando nós falamos 800 cabeças de gado, eu tenho só a cabeça do gado? Não, eu tenho o gado inteiro. Mas é comum que a gente se refira a ele só pela cabeça, tá? Então eu tenho um caso aí de metonímia, parte pelo todo. Muito bem. E agora? Agora eu tenho aí, ó, no Rio de Janeiro. Eu tenho um homem correndo, né? Um homem de blusa azul, calça marrom, sapatos. Ele está correndo, olhando para trás, com a boca aberta, a língua de fora, né? Ele está cansado, preocupado. E atrás dele vem uma bala de revólver. Né? Ao fundo nós temos o Pão de Açúcar, né? Um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. E a bala que está indo atrás dele fala assim: o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Olha aí, essa bala está perdida. Gente, quando a gente fala em bala perdida, não quer dizer isso. Então o humor vem daí, né? Ela não está assim: ah, para onde eu vou? Não sei onde eu estou. Nós utilizamos a palavra perdida porque não temos outra melhor, e assim ficou, bala perdida. Tá? Então nós temos aí um exemplo de catacrese, muito bem. Aqui eu tenho um quadrinho só, em preto e branco, né? Nós temos uma porta, né? 2 portas, uma porta grande que tem 2 lados, do lado direito, acima eu tenho um relógio marcando a hora, e do lado esquerdo eu tenho uma pessoa com a expressão chateada, né? Sentada em uma cadeira, em frente a uma mesa, que tem um notebook e uma xícara. Atrás dessa mesa tem uma lixeira. E a pessoa chateada diz assim: quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Olha, veja, quando ele tá aí bem chateado, chamando de inteligente quem apagou as coisas dele no notebook. Então, logicamente que esse inteligente aí quer dizer o quê? O contrário. Então, eu tenho aí ironia. Muito bem. Aqui, Chico, mais uma vez, em 3 quadrinhos em preto e branco, Chico conversando com o Zé Lelé, né? No primeiro quadrinho eu tenho só o Zé Lelé segurando um espelho, né? Se olhando no espelho, bem tranquilamente. Aí no segundo quadrinho chega o Chico e diz: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí o Zé Lelé responde: eu não. No terceiro quadrinho, o Zé Lelé fala pro Chico: ele que tá me olhando. E o Chico fica com a cara assim meio de admirado. E aí, gente, o espelho olhando o menino. Quem olha o outro não são as pessoas, mas o espelho é inanimado, ele não tem essa capacidade. Então eu tenho aí o quê? Uma personificação, é isso aí. E aqui? Aqui eu tenho 6 quadrinhos. Um homem grande, né, com a barba branca, um vestido laranja aí representando Deus, né? E um bonequinho daqueles de palitinho, que quem não sabe desenhar faz, bem pequenininho no canto esquerdo. Aí no primeiro quadrinho, o personagem aí que representa Deus diz assim: sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? Aí o bonequinho, que não tinha falado até agora, fala no final, no último quadrinho: o que seria do John sem a Yoko? O John Lennon, né? Então aí nós temos algumas palavras de sentidos opostos, né? Positivo, negativo, 1, -1, mal e bem, paz e guerra.
né? E aí, que figura é essa? Antítese, acertaram, tá bom, né? Olha aqui eu tenho 3 quadrinhos coloridos, né? No primeiro quadrinho, fundo roxo, uma mulher mexendo a panela, uma mulher de blusa branca, saia vermelha e o cachorro na frente, né? Parece que ela tá cozinhando, fazendo a comida e ela diz assim, saia pra fora, Rex! Aí no segundo quadrinho, o Rex, que é um cachorro amarelinho, ele conversa com um cachorro azul, já fora da casa. Aí o cachorro azul diz assim, ela te enxotou com pleonasmo? Aí o amarelinho diz, impossível, ela não seria capaz. E o azul responde, então o que era? Aí no terceiro quadrinho, nós temos aí o cachorrinho laranja roubando a saia vermelha da mulher, né? Ele está fora de casa, em frente à porta, com a saia na boca, e nós vemos na porta só as pernas da mulher, como quem está caindo, e tem assim, ih! Né? E o cachorro pensa, entendi, levar a saia para fora. Né? Então, saia para fora, o cachorro, não, ela não está cometendo pleonasmo, né? Então, é para levar a saia para fora. E ele levou a saia da mulher, né? Então, aí a tirinha já deu a cola, né? Do pleonasmo, legal. E aqui está a imagem em preto e branco, nós temos 2 pessoas conversando, né? Uma representando o médico, à direita, né? Vestido de branco e com aquele aparelhinho de auscultar, né? O coração. E na frente dele eu tenho um paciente, né, sem camisa, só com a calça, descalço, um pouco triste, né? E esse paciente diz assim ao médico, doutor, eu tô com falta de ar. E o médico responde, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Eita, quanta falta, né? Falta, essa repetição é anáfora. Muito bem. Turma da Mônica, 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, eu tenho o Cascão chegando e admirado, olhando para o Cebolinha. O Cebolinha está encostado em um muro e tem um balão de fala acima da cabeça do Cebolinha que diz assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Aí no segundo quadrinho, o Cascão fica super feliz e diz, Cebolinha, você aprendeu a falar? Aí no terceiro quadrinho aparece o Cascão olhando para a parede, o muro que o Cebolinha estava encostado, e percebe que o balão estava escrito na parede, não era o Cebolinha falando. Está escrito lá na parede, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E o Cebolinha sai da parede e responde, claro. Né? Então ele não aprendeu a falar, né? E essa repetição aí desse R, rato, roeu, roupa, rei de Roma. Que figura é essa? A literação. A galera tá ligada. Mais uma aí. 3 quadrinhos, Turma da Mônica. Primeiro quadrinho tem o pai do Cebolinha, né? Quadrinho preto e branco. E um barulho. Bum, bum, bum. No segundo quadrinho aparece o Cebolinha aí com um instrumento musical, né? E o pai reclama. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí no terceiro quadrinho tem um pai sentado na cadeira triste. E só o balão do Cebolinha, buá, buá, né? O bichinho ficou triste porque não pôde tocar o instrumento e continuou fazendo barulho, né? Esse buá e esse bum, 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 que figura é essa? Onomatopeia, gente, muito bem. Gente, aí, olha, Naruto, o gif do Naruto piscando o olho, está com a mão direita, o polegar levantado, fazendo sinal de positivo, e eu também para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, mas acabou, né, minha gente? Vão assistir as outras aulas e até mais!